Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar, ao vivo, nessa manhã de quarta-feira, metade da semana, dia 20 de maio. Como vai você? Tudo bem por aqui? Tudo ótimo! E hoje vamos conversar sobre um comportamento silencioso, mas muito presente na vida de muitas pessoas. Vamos falar da autoanulação. Quantas vezes alguém deixa de se expressar, de expressar a própria opinião para evitar conflitos? Quantas pessoas colocam sempre a vontade do outro em primeiro lugar até perderem a conexão consigo mesmas? A autoanulação pode aparecer em relacionamentos amorosos, familiares, profissionais e até mesmo nas amizades. Aos poucos, a pessoa vai deixando de lado os próprios sonhos, necessidades e até a própria identidade para agradar, evitar rejeição ou até buscar aceitação. Embora esse comportamento muitas vezes ele seja confundido com bondade ou altruísmo, especialistas alertam que viver constantemente anulando a própria vontade pode gerar ansiedade, baixa estima, esgotamento emocional e até um sofrimento psíquico. Os nossos convidados já estão com a gente, nós vamos trazer algumas informações do Legislativo, daqui a pouquinho vamos apresentá-los, enquanto isso você participa com a gente, o WhatsApp na tela para você, olha só, tá aqui, tá? É 19978293776, conta pra gente, você já se percebeu vivendo alguma situação de autoanulação? Chegou a perder a sua identidade? É crítico isso, né? Tá passando por isso? Ou então tem alguma dúvida em relação à autoanulação? Manda pra gente a sua pergunta, nós queremos te ouvir, de repente até a sua experiência. O WhatsApp na tela, daqui a pouquinho apresentamos então os nossos convidados. Mas agora a gente atualiza informações do Legislativo. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas realiza hoje, às 15h, a 8ª reunião ordinária deste ano para analisar 13 projetos de lei. Entre os destaques da pauta está o projeto do vereador Permínio Monteiro, que cria a política municipal de implantação de parques multissensoriais. A proposta prevê espaços adaptados para crianças com necessidades especiais, incluindo pessoas com transtorno do espectro autista, síndrome de Down e paralisia cerebral, com brinquedos sensoriais, áreas de estímulo controlado e estrutura acessível. A reunião é aberta ao público, também será transmitida aqui pela TV Câmara Campinas e pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube. E também às 15h, no plenarinho, a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas se reúne para a 4ª reunião ordinária do ano para a votação de projetos de lei. Entre os destaques está o projeto do vereador Luiz Bico, que estabelece regras para o agendamento de visitas técnicas de empresas de telefonia, internet e TV por assinatura. A pauta também inclui propostas sobre incentivo ao afroempreendedorismo e a autorização para a instalação de telas de proteção em condomínios. Também será transmitida aqui pela TV Câmara Campinas, você pode participar presencialmente lá no plenarinho. Agora, a previsão do tempo para hoje, o tempo tá estranho, né? Tem alguns locais de Campinas que tá fechadão, parece que vai chover. Saí de casa também estava chuviscando. Olha lá, mínima 16, máxima 20 graus. Hoje a previsão do tempo indica sol entre algumas nuvens, possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. À noite, nuvens, mas o tempo permanece firme. 16, 20, essa é a temperatura prevista para a nossa metrópole nesta quarta-feira. Que você possa fazer desta quarta-feira um ótimo dia. E agora sim, vamos falar mais sobre a autoanulação, que vem sendo cada vez mais discutida por profissionais de saúde mental, especialmente após o aumento dos casos de ansiedade, dependência emocional e exaustão psicológica que foram observados nos últimos anos. Muitos especialistas apontam que o excesso de cobrança social, relação desequilibrada e o medo constante de rejeição têm levado muitas pessoas a viverem desconectadas de si mesmas. Para entender como esse comportamento se desenvolve, quais são os sinais de alerta e como é possível, né, reconstruir a própria identidade emocional, a gente recebe hoje 2 convidados especiais. Está conosco aqui no estúdio o psicólogo clínico Paulo Ricardo Fortunato, também hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, bom dia a todos que nos assistem. Espero poder
contribuir e refletir junto com vocês, né, sobre esse tema que é muito importante para a nossa construção verdadeira. Uau, construção verdadeira, olha só. Para completar o nosso time, a nossa dupla aqui de hoje, Renan Moura, hipnoterapeuta e também especialista em neurociência do comportamento. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, primeiramente obrigado pelo convite. Esse é um tema que realmente você trouxe no começo sobre identidade, né? Eu diria que talvez essa seja a nossa grande pauta, porque o tanto de pessoa que passa por essa situação e realmente perde a identidade é a parte mais complicada dessa autoanulação. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso em breve, assim. Eu sou professor de hipnose, sou hipnoterapeuta e agradeço muito o convite, espero poder contribuir com vocês aí hoje nesse tema bacana que a gente vai discutir hoje. Nossa, a gente que agradece a participação de vocês, porque a gente aprende muito, né, com o aceite de vocês convidados aqui do Estúdio Câmara. Agora, muita gente acredita que está sendo bonzinho, compreensivo, quando, na verdade, o fato de agradar e aceitar tudo, a gente acaba desenvolvendo um padrão constante de um apagamento emocional, porque você fica sempre tentando e pensando no outro, e você acaba se anulando. A gente começa com o Paulo, porque eu quero perguntar, Paulo, da questão psicológica. O que caracteriza essa autoanulação e em que momento o cuidado com o outro, ele deixa de ser saudável e passa a se tornar um abandono de si mesmo a ponto da gente abandonar quem somos, né, mesmo? Realmente a perda da identidade. Geralmente esse problema, essa anulação, que se torna um problema mesmo, geralmente começa na infância. Temos um autor que é o Winnicott, ele tem uma teoria que tudo começa em casa, né? E isso a gente não culpabiliza os pais, mas sim o ambiente. Então a criança, ela espera ser aceita, ela espera ser valorizada, mas tudo que ocorre é inconsciente. Então, ela sempre está buscando esse apoio, ela sempre está buscando a aceitação, e quando isso não ocorre, ela tenta fazer algo, de alguma forma, atender à própria demanda, mas tudo isso é inconsciente, né? Então, ela tenta agradar a mãe, tenta agradar o pai para não sentir o abandono, não sentir a rejeição, né? Que vem um medo inconsciente fazendo com que ela acabe se anulando e ela não percebe que acontece essa anulação. Então, é interessante porque tudo começa lá na infância e isso vai refletir em nós, adultos, né? Agora, a pergunta é para o Renan, pela sua experiência clínica e também pelos estudos, né, em neurociência do comportamento, por que tantas pessoas sentem a necessidade de agradar o tempo todo, mesmo sofrendo emocionalmente com isso? A gente sabe que tudo começa na infância, mas por que a gente sabe que nós estamos fazendo algo? É assim, quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. E mesmo assim, eu continuo fazendo. Dentro da neurociência, existe um conceito que chama neuroplasticidade. Então, até os 25 anos, a neuroplasticidade é como nossos neurônios se adaptam meio às experiências que a gente vive. E quando a gente é criança, tudo é novo. Então você precisa aprender a respirar, andar, caminhar, comer, que isso aqui é uma bola, que isso aqui é um estúdio, enfim, você precisa aprender um monte de coisa. E isso é algo bom e ruim. Quanto mais novos nós somos, mais a gente aprende com facilidade. Pode perceber que se você pegar uma criança e colocar num país estrangeiro, ela aprende inglês muito mais fácil que a gente adulto. É isso. E qual que é a grande questão, até puxando um pouco essa questão da infância? Nós somos seres que aprendemos comportamentos. E quando nós somos recompensados com comportamento, a gente tende a repetir esse comportamento. Então, por exemplo, quando a criança ela passa por uma situação na infância na qual ela fez alguma coisa errada, a primeira situação que o pai ou a mãe faz é dar uma bronca. Então ela aprende que aquilo é errado e ela vai evitar fazer aquilo, porque senão ela toma uma bronca. Agora, os pais geralmente, quando criam, não vou generalizar, mas assim, quando você cria o seu filho e o seu filho, ele, teoricamente, ele faz tudo certinho, ele começa a fazer as coisas de maneira correta, aquela criança aprende, quando ela é boazinha, quando ela não expressa algo que ela não gostou, ou quando ela faz o que o adulto, que é uma figura de autoridade, indicou para ela,
ela aprende que aquilo é um comportamento validado, porque ela recebeu um presente depois, uma recompensa, um elogio, ó, parabéns, é isso aí, muito bem. E qual que é o grande problema disso? A gente vai refazendo esse comportamento várias vezes na nossa vida. E isso, toda vez que a gente refaz esse comportamento, ela vai entendendo que ela ganha uma recompensa. Poxa, quando eu sou boazinha, quando eu não trabalho com meus pais, basicamente, meus pais me elogiam, eles me dão um presente, eles me validam, e isso vai sendo recompensado. Então a gente vai formando redes neurais que aprendem que se eu me anulo, entre aspas, assim, se eu faço o que me é solicitado, em algum momento eu sou recompensado por isso, porque eu evito conflitos, eu ganho elogios e eu sou validado. E isso, agora indo para a fase adulta, né, de um adulto que se autoanula, é aquele adulto que passou, talvez, nessa parte de aprovação, ele é o bonzinho, então você confunde um pouco empatia, amor, com anulação. Porque às vezes você, para evitar aquele conflito, você deixa de fazer o que você realmente queria fazer. Então você vai adaptando a sua identidade para o que o outro deseja. Porque você aprendeu que você, com isso, você acaba evitando conflito e você é validado por isso. Então aquele adulto que se invalida, que ele tenta se moldar para caber naquela caixinha, é porque muitas vezes ele teve esse comportamento muito validado. E quando ele recebe uma recompensa por isso, por exemplo, estou num relacionamento amoroso, e aí o meu parceiro, eu sempre faço o que o meu parceiro quer. Isso é muito comum, né? Num relacionamento amoroso, às vezes a pessoa que tem esse perfil de autoanulação, ela faz muito o que o parceiro quer, e aí, um dia, ela, por algum motivo, ela foge desse padrão. Então ela fala, não, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo. Aquele parceiro que tá acostumado, e não é culpa dele, aquele parceiro que tá acostumado a receber aquilo sempre, ele estranha, fala assim, mas você não é assim, você sempre faz isso quando eu falo pra você fazer isso, então como agora você está fazendo uma coisa diferente? E aí você tem uma reprovação. Aí ele fala assim, opa, quer dizer, toda vez que eu me moldei ao meu parceiro, eu consegui, ele sempre me valorizou, ele sempre me deu um feedback positivo. Agora, hoje que eu queria algo diferente, ele me deu uma repreensão. Então, opa, então o certo realmente, por amor, é um falso amor. Por amor eu me moldo aquele parceiro, então eu vou fazer o que ele deseja. Aí sim, essa autoanulação ela vai se reforçando, porque é um comportamento, é que nem vício, é um comportamento intermitente. Você é recompensado pela sua autoanulação. Então o seu organismo aprendeu, opa, isso é o certo. Segue fazendo isso aqui que é o caminho correto. Olha isso, gente. E vamos lá, vamos identificar, você de casa, né? Ó, pra mim tanto faz. Não quero incomodar. Vou aceitar para não evitar problemas. Essas falas, gente, elas são algo que os nossos especialistas precisam nos orientar, porque por trás dessas falas pode existir medo de rejeição, culpa, dificuldade de se posicionar e a autoanulação. Vamos lá. Paulo, existe essa relação entre autoanulação e baixa autoestima? As pessoas que crescem, né, tentando agradar os outros, elas podem desenvolver esse padrão na vida adulta, vocês já trouxeram isso pra gente. Agora, a baixa autoestima, ela está em conexão com a autoanulação? Sim, totalmente. É um comportamento aprendido, né? Você aprende a ter esse comportamento para evitar realmente uma recusa. E essa autoestima, ela vai de toda a validação que compõe o ambiente em que a pessoa vive. Olha, gente, o cérebro, né, acaba criando mecanismos automáticos, né? E aí é uma submissão emocional, isso que acontece com a autoanulação, né? Como esses padrões eles vão se tornando inconscientes? Você disse pra gente no início que é algo inconsciente, a gente acaba fazendo porque a gente entende que o cérebro entende que ele tem uma recompensa, né? Porque o nosso cérebro ele gosta de recompensas, né? E isso vai se tornando inconsciente ao longo da vida e a gente vai repetindo esse padrão de forma automática, seria isso? Sim, é um comportamento que acaba sendo aprendido e repetido. Então você traz esse padrão para a sua vida. Ou seja, quando a criança está ali tentando evitar um conflito, vamos supor, né, eu tenho uma experiência qual a criança vai crescendo e vê que a mãe é doente. Percebe também que o pai é um pai agressivo. Nisso ela vai tentando atender a mãe e também tentando não ser submetido à agressão do pai. Então ela acaba dizendo sim por um lado, sim pelo outro, e essa autoestima não vai atendendo suas próprias emoções,
não vai atendendo seus desejos, não vai atendendo suas necessidades, e ela vai crescendo nesse quadro repetitivo. Olha isso, né? E daí cresce dessa forma, e aí a gente adulto, nós sabemos que nós temos que socializar, nós sabemos que nós temos que trabalhar, né? Tem o lado profissional, o lado social e o lado afetivo. Uhum. E nos relacionamentos afetivos, essa autoanulação, ela costuma aparecer de uma forma muito intensa, foi o que você trouxe pra gente, né, Renan? Como que a gente consegue perceber em uma relação quando nós estamos entrando nessa linha de perda de identidade? Eu acho que, assim, quando você entra numa relação, acho que no primeiro momento de toda relação existe a conquista, né? Então, numa fase de conquista, muitas pessoas acabam, às vezes, vestindo uma máscara ou um personagem porque ela entende que precisa agradar ou precisa se moldar para aquele parceiro, possível parceiro, ele venha a gostar dessa pessoa. Uhum. Então, às vezes, a relação já começa errada por aí, né? Então, as pessoas, elas acabam já entrando num relacionamento de uma maneira que ela se moldou, ela tentou se adaptar para entrar naquilo, e isso a longo prazo não se sustenta, né? Porque ainda mais se esse relacionamento ele for evoluir e as pessoas acabam ficando juntas, você acaba não sustentando isso. Mas a grande questão principal dentro de um relacionamento em si é assim, eu entendo que um relacionamento para ele funcionar, ele precisa de uma admiração mútua. Então, ou seja, quando um parceiro admira o outro, ele tem que admirar por quem a pessoa é, e não por quem ela parece ser. O relacionamento tende a funcionar muito bem. Só que quando o parceiro, por exemplo, você está com uma pessoa, que nem eu comentei um pouco antes, na qual você conhece uma máscara que ele veste, porque tudo ele quer te agradar, ele se anula. É que nem aquela pessoa que fala assim, aonde a gente vai sair pra comer hoje? Ah, tanto faz, você escolhe. Aí a pessoa sempre escolhe porque ela sempre se molda. Ela nem quer comer aquilo, mas ela se molda aquilo, então ela vai sempre se anulando. E isso a longo prazo vai trazendo, apesar da pessoa ter aquela sensação, não, eu faço isso por amor, por empatia, eu faço isso porque eu gosto dessa pessoa, mas a longo prazo ela vai se anulando pra caber naquele relacionamento, e um dia ela acorda. Um dia ela acorda por quê? Porque isso gera ansiedade. Porque nem sempre, às vezes vai ter um dia que ela não vai estar tão paciente assim, ou não vai estar tão conseguindo se moldar aquilo, que ela vai ser ela mesma, ela vai talvez tentar impor alguma coisa que ela pensa e ela vai ser invalidada, que nem eu comentei. E o parceiro talvez seja um pouco mais agressivo, talvez ela não conheça esse lado de como que ele lida numa situação na qual eu não estou me moldando a ele. Então, acho que a grande questão da autoanulação é não confundir a autoanulação com amor. Num relacionamento, você tem que ter empatia no sentido de você, sim, se moldar um pouco ao seu parceiro, porque isso é normal. Mas agora, quando isso acontece mais de um lado do que do outro, isso é um sinal de alerta, né? Quando você percebe que você se molda muito mais do que o seu parceiro, e quando você pede alguma coisa pro seu parceiro que talvez seja uma coisa que ele não costumava fazer, mas que ele poderia fazer isso pra te agradar e ele não faz, isso mostra que já existe um desbalanceio nesse relacionamento. E aí acho que você começa a acender esse sinal de alerta. Poxa, então por que só eu tenho que me moldar? Porque só eu tenho que me adaptar e quando eu quero alguma coisa diferente, ele não pode fazer pro meu agrado pra gente encontrar um ponto de equilíbrio. Então esse sinal de alerta tem que vir nesse momento. E o que eu posso fazer para recuperar minha identidade? Porque é muito comum também, a pessoa ela entra num relacionamento e ela entra na vida da pessoa e ela esquece quem ela é. Exato. Ela esquece quem ela é ao ponto que quando esse relacionamento acaba, se ele vier acabar, e eu pego muitos pacientes com casos assim, a pessoa, o grande ponto de um luto pós-término, muitas vezes, é a pessoa recuperar a própria identidade. Ela se perde. Ela fala assim, mas eu não sei quem eu sou sem meu parceiro. Eu não sei quem eu sou. Eu não consigo me lembrar quem era o Renan antes de terminar esse relacionamento, por exemplo. E a terapia é muito mais, às vezes, não só na questão da superação do término, mas para fazer a pessoa voltar a se conhecer, voltar a entender o que ela gosta e também voltar a se amar, que é o principal. Porque tem muito a ver com a autoestima também. A pessoa, ela se anula, ela acaba perdendo o amor próprio. É verdade. E a pessoa que percebe que ela está nesse relacionamento de perda de identidade, Paulo, ela sabe que ela está sofrendo, ela tenta, mas mesmo assim ela não consegue sair daquele padrão. O que é isso? Por que isso acontece? E como que a gente deve trabalhar para ter esse autoconhecimento, para ter essa análise de que eu estou perdido, preciso voltar a me reencontrar e descobrir a minha identidade? E isso acontece quando ela já se perdeu. Muitas vezes ela não conhece, ela não está percebendo isso. É tudo inconsciente esses comportamentos. Ela vai fazendo tudo isso que o Renan disse, mas o comportamento é inconsciente. Ela aceita, ela se modela, e é tudo inconsciente. Quando ela vê, as relações já estão toda fragmentada. O medo da solidão e do abandono pode aprisionar emocionalmente alguém? Aprisiona todos, aprisiona. O medo é uma verdadeira prisão.
né? O medo faz com que você se coloque nessas situações. Então, como isso é inconsciente, e quando você vai perceber que essas coisas acontecem, aí que entra a psicoterapia, aí que entra a hipnoterapia, que é onde esses profissionais vão te mostrar o que está acontecendo. A psicoterapia, no dia a dia, mostrando e reconhecendo junto com você tudo o que aconteceu. A hipnoterapia podendo te levar ao passado mais rapidamente, né? Diferente da psicoterapia, que a psicoterapia é uma vez por semana, ela é pautada ali num relacionamento, no vínculo. A hipnoterapia também, mas a hipnoterapia ela consegue se aprofundar mais rápido, indo direto ao problema, para que a pessoa possa reconhecer aonde que isso foi formado. Muito bem. Agora, sinais de impactos emocionais na vida de pessoas que têm constantemente se autoanulado. A gente falou aqui da baixa autoestima, né? A gente falou do medo, a gente falou da questão da solidão. Agora, vamos mais além para a psicologia. Depressão, ansiedade, crises existenciais, isso pode acontecer com a autoanulação? Sim, crises existenciais, momentos de rompantes, de explosões, de raiva, de descontrole, como também gritos, não é? Tudo isso vai envolvendo esses aspectos da autoanulação. Muito bem, olha só, né? Autoanulação. Uma palavra que tem uma representação muito grande, de repente você está vivendo isso aí na sua casa, você nem percebeu, porque o seu cérebro acostumou, né? Acostumou a repetir o padrão que você aprendeu lá na infância. E a gente precisa de um autoconhecimento para entender o que está acontecendo com a gente. De repente isso está provocando um desgaste, de repente isso está provocando um sofrimento, e você precisa entender o que está acontecendo para poder tomar o rumo da sua própria vida e seguir o seu caminho. Agora, Renan, tem uma pressão cultural e emocional, principalmente para nós mulheres, em relação a essa autoanulação, porque se a gente for parar para ver, a gente vai lá atrás novamente, onde tudo começa na nossa cultura, na nossa formação, na nossa criação. A mulher antes, ainda bem que hoje não mais, mas antes vista como uma pessoa para ficar em casa, para cuidar dos filhos e literalmente anulada da vida social. Então, o porquê dessa pressão cultural? Isso ainda existe? Isso ainda reforça a autoanulação do ser feminino? Com toda certeza. Nós somos seres ambientais. O ambiente, ele molda o nosso comportamento. Então, tem genética, tem vários fatores envolvidos, mas o ambiente em si, o lugar, as pessoas que você convive, a sua história, a sua família, tudo isso, ele vai moldar quem você é. E eu acho interessante isso que você trouxe, com relação ao nosso passado, com relação às crenças, ao como o mundo é mundo, né? Muitas Sim. coisas que, apesar de estar mudando muita coisa, acho que está evoluindo muito, mas ainda assim tem muitas coisas que são pautadas, e a mulher sofreu muito na história. Exato. Eu quero trazer um exemplo de um caso Por que eu atendi, favor. que é uma das histórias mais emocionantes que eu já atendi. Eu acho que é um caso muito emblemático para mim, que tem tudo a ver com essa parte cultural. Uma vez eu fui atender uma senhora, não vou citar nomes, obviamente, mas eu vou contar uma história muito boa. É uma senhora, ela tinha os seus 70 e poucos anos, e ela tinha um relacionamento, já estava fazendo boda de ouro, pra você ter uma ideia, 50 anos de casada, só que o marido, na época de renovar os votos, ele chegou para ela e falou assim: olha, não quero mais, quero separar, não tá dando certo. Eles com 3 filhos, uma família formada, ele chegou com essa bomba assim no colo dela. Uau. E ela, obviamente, né, imagina uma pessoa que você tá há 50 anos juntos, ela me procurou exatamente para trabalhar esse luto, porque é um relacionamento muito longo. Então, se a gente já fala de um namoro de 1 ano, que a pessoa já fica desabada, Você imagina 50. Uau. Então, assim, e foi uma terapia muito interessante, né? Assim, eu trabalhei várias questões com ela, né? Eu trabalho muito com regressão, a gente faz toda uma limpeza do passado, tudo. E tem um momento nesse processo que eu tava fazendo com ela, que quando ela tava chegando mais ou menos na idade atual dela, a gente já tinha trabalhado todos os traumas que ela tinha passado. Ela chegou pra mim assim, e ela falou pra mim assim, eu lembro até hoje as palavras, parece até filme que eu vou contar, mas é uma história real, tá, gente? Ela falou assim: Renan, eu tô me vendo, ela aqui de olho fechado, hipnotizada, passando por uma regressão, eu estou me vendo
mas eu não sei se eu quero descobrir quem eu realmente sou. E eu achei aquilo muito emblemático, né? Eu achei aquela frase muito forte, né? Assim, como assim você não quer saber quem você realmente é? E olha só, daí eu falei pra ela assim, olha, você tá no momento de transição, de mudança da sua vida, será que não é finalmente o momento de você se conhecer verdadeiramente, descobrir quem você realmente é? Nossa. E ela falou assim, tá bom. Daí ela ficou ali em silêncio, né? É um processo interno dela. E começou a escorrer uma lágrima, mas não aquela lágrima de tristeza, né? Começou a escorrer uma lágrima que eu percebi que era uma lágrima de alívio, de felicidade. E eu perguntei, me conta, né? O que aconteceu? Quem você é? Eu quero saber. Eu tava curiosa ali. Parecia que eu tava vendo uma série Netflix ali, porque... E ela falou assim, Renan, durante toda a minha vida, eu não quis olhar pra quem eu realmente era. Eu gosto de mulher. Ela chegou pra mim e falou, eu gosto de mulher. Só que socialmente isso nunca foi aceito, é uma coisa que eu nunca pude olhar pra esse lado meu, mais de 70 anos, uma pessoa mais idosa, etc, etc. Mas agora, com os meus 70 anos solteira, eu quero me conhecer. Eu quero conhecer minha sexualidade. Eu quero descobrir quem eu realmente sou. Eu ali na cadeira, olhando aqui, eu falei, meu Deus do céu. Olha, eu fiquei assim... Depois que eu reanalisei todo o processo dela, eu percebi que tinha várias pistas com relação a isso. E aí eu comecei a entender um pouco. Aí você vê como nunca tem culpados, né, numa história. A gente tá falando de uma separação de 50 anos. Mas imagina, ela vestiu uma máscara de pessoa, numa sociedade que uma sociedade que tem muito preconceito. Durante muitos anos ela provavelmente esteve num relacionamento que ela gostava assim do marido, ela amava o marido, mas ela não era quem ela era. E o marido, claro que do outro lado, ele sentia essa ausência de ver quem ela realmente era. Tanto que eu atendi o marido depois, e eu entendi o lado dele também, mas você vê que os dois, cada um, ela teve que se moldar a uma história, e ele também, ele se adaptou a ela, e ela não era quem ela realmente era. E os dois, depois que terminaram, você vê, uma sessão que começou como um grande luto de uma separação, terminou com ela feliz da vida, com um sorriso daqui a aqui, querendo se conhecer, e o marido feliz da vida também, porque ele falou assim, agora eu também tô feliz, porque eu amo muito ela, eu não queria machucá-la, mas agora eu entendo também o porquê que tudo aconteceu, como aconteceu, e eu quero que ela seja feliz também. E os dois amigos, super amigos, terminaram um relacionamento super amigos, mas assim, e trazendo essa pergunta que você trouxe, a gente fala muito do ambiente, da cultura. Olha o quanto de opressão essa mulher não sofreu por conta de preconceito da sociedade. Eu tô falando de um ponto muito... Aí foi um ponto mais específico ainda, né? Uma questão de sexualidade. Porque eu imagino... a mulher, ela já sofre em tantos aspectos. E ela vai se moldando, ela vai se anulando. O quanto essa mulher não se anulou durante 50 anos. E não por culpa do homem. Não por culpa do homem que estava com ela, porque ele era um grande homem também. Mas por ela. Porque ela entendia que precisava se moldar aquilo. Exatamente. Se a gente para analisar, ela se moldou por conta de algo cultural, por conta do que os outros exigem que nós sejamos, né? O que a gente tem a ver com o que a sociedade nos impõe. E a sociedade também é um grande fator de autoanulação, né, Paulo? Sim, é um fator cultural, né? A gente tem que se moldar aquilo, tende a se moldar aquilo que a sociedade nos impõe. Mas quando você se conhece, quando você não vive essa autoanulação, você consegue viver o seu verdadeiro, o seu eu verdadeiro, e consegue ser uma pessoa social, um ser social nessa sociedade que é tão diversificada, né? Olha só, gente, muito interessante. Outro ponto que me chama a atenção aqui, referente à autoanulação, muitas vezes é o fato de... Vamos lá, autoanulação, a gente corre, roda e cai em relacionamento, porque é um dos grandes exemplos de autoanulação, se a gente parar para analisar. Tem o homem e a mulher, ou então o casal, enfim, as duas pessoas se relacionando, né? E aí, os dois têm nome e sobrenome, mas em certo momento da vida, na maioria das vezes, a esposa, ela é chamada de mulher de fulano de tal. Ela não é chamada pelo nome e sobrenome, ela é chamada, você é a mulher do fulano, você é a mulher do fulano. Às vezes a pessoa não sabe nem o seu nome, mas sabe que você é mulher, esposa ou companheira, enfim, de outra pessoa. Isso também é algo que deve ser atentado, né? Chamar atenção, porque é uma situação de autoanulação. Quando isso acontece, como a gente deve reagir? Chamar a pessoa pelo nome é importante? Chamar a pessoa pelo nome é super importante, né? Não devemos viver à margem do outro, né? Temos que assumir a nossa identidade, a nossa posição nessa sociedade ou em qualquer relacionamento,
Muito bom. O que você traz para a gente referente a isso, Renan? Eu concordo também. Primeiro, antes de tudo, você tem o seu nome, seu sobrenome e quem você é. Né? A partir do momento que você entra num relacionamento, você está somando. Mas a sua identidade, ela não se perde. Então, você chamar pelo nome, eu considero que é o mínimo, porque você não pode colocar um estereótipo, você é aquilo. Porque um dia aquele relacionamento ele pode acabar. A gente tá vivendo uma sociedade tão dinâmica hoje em dia de relacionamentos. Claro, não é o ideal, mas assim, pode acabar. E aí a pessoa ela fica muito presa, tá bom, quem eu era antes de estar naquele relacionamento. Então é importante a pessoa ter a identidade dela, ter os gostos dela, ter os hobbies dela, ter a vida dela e ter a vida dois. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter a vida com o casal, como casal, no relacionamento, mas também tem que ter a vida sozinha. Porque se um dia esse relacionamento acaba, ela tem a parte dela, ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela gosta. Então, a pessoa que tá com ela tem que vir pra somar. E não só ela não pode só querer se encaixar a vida do outro pra mostrar, e perder quem ela é. Assim, tem muita gente que começa um relacionamento e deixa de fazer as coisas que gosta. Exato. Isso é muito comum, né? Exatamente. Eu gosto de jogar meu futebol. Não, tô num relacionamento, não posso mais jogar meu futebol. Não, tem que continuar jogando. Numa adaptação, obviamente. Claro. Assim, mas tem que continuar seguindo as coisas que você gosta de fazer, porque é assim que a vida é. A pessoa que tá com você, se ela gosta de você, ela vai aceitar os seus hobbies, assim como você vai aceitar os hobbies dela. E isso vai tornar um relacionamento realmente saudável e duradouro. Tem que fazer um ajuste aí para ficar bom para ambas as partes, né? Bom, nós falamos aqui, olha só, lá da infância, nós trouxemos as consequências dessa autoanulação e aí nós pontuamos muito a autoanulação dentro do relacionamento, né? Agora, autoanulação, Paulo, na questão profissional, isso existe também? Como é que a gente pode apontar onde está? Como que a gente se anula no ambiente corporativo, por exemplo? Quando a gente tem falta de confiança. Olha aí. Né? A falta de confiança no seu trabalho, naquilo que você faz. A falta de confiança também tem a ver com pertencimento, com pertencimento àquilo que você buscou a fazer, a ser, né? E isso vem com a sua confiança, vem com a sua autoestima. Então, quando você não traz todos esses quesitos, você acaba vivendo à margem também no trabalho. Por quê? Porque o trabalho também é relação. E a melhor relação que existe é a relação consigo mesmo, em qualquer ambiente que a gente esteja. Excelente. Se você não está bem relacionado consigo mesmo, você vai transbordar algo que não vai fazer sentido, principalmente com o ambiente corporativo, né, Renan? Exatamente. E assim, acho que as relações humanas elas são muito parecidas mesmo no ambiente corporativo, amoroso, etc. Talvez aquela pessoa que se autoanula é aquela pessoa que quando recebe uma ligação do chefe meia-noite num dia aleatório, atende e sente que tem que fazer. Não estou dizendo que não tem situações que possam ter exceções. Isoladas. Mas assim, às vezes a exceção vira regra, né? Então a pessoa ela vai se autoanulando, ela é aquela pessoa sempre disponível. Então, eu tô sempre disponível, sempre estou disponível. Isso por quê? Porque a gente fala de medo de rejeição no relacionamento, mas eu tenho medo de ser mandado embora. Exato. Eu preciso desse trabalho. Só que ao mesmo tempo, quanto mais você vai cedendo e se moldando aos abusos, mais você vai sendo desvalorizado. Porque geralmente quem é valorizado é quem tem palavra, é quem tem opinião forte, é quem realmente fala o que pensa. São, no ambiente corporativo, principalmente, líderes são pessoas que se impõem. Se impõem que eu digo, não tô falando pra pessoa se impor de uma maneira mal educada ou falar não vou fazer isso. Mas saber impor, por exemplo, olha, hoje é, sei lá, terça-feira à meia-noite, eu entendo que hoje você possa ter me procurado pra tal demanda, mas olha, isso não tem que ser uma normalidade. Então, numa próxima vez, vamos nos organizar pra fazer isso num período comercial pra não atrapalhar nem você nem eu. Porque a qualidade de vida, pra eu render no meu trabalho, num horário comercial, eu preciso estar bem, dormir bem. E se eu toda hora receber ligação assim, eu vou ficar sempre em alerta. Então, tô dando um exemplo lúdico aqui, mas é importante que o profissional ele também entenda que não é porque você está numa corporação que você precisa se moldar a tudo que ela traz para você. Você precisa saber impor a sua opinião também, de uma maneira equilibrada, para você também ter a sua qualidade de vida e também não deixar montar em cima de você, né? Olha aí, a autoanulação, resumindo, então, faz parte da nossa vida, né? E a gente só precisa estar atento aos sinais e, caso isso esteja acontecendo, fazer aí um raio-x, né? Ver o que está acontecendo, onde isso começou, por que começou, buscar a ajuda de um profissional, orientação para reverter essa situação. Que bom que tem reversão, né, Paulo? Tem. Que bom que tem reversão, mas é importante a gente salientar que eu acredito que a maioria das pessoas elas passam por essa situação em algum momento da vida, não é? Olha, todos passamos por essas situações. Como eu disse e repito, o relacionamento consigo
é a melhor ferramenta que temos hoje em dia, né? A gente precisa se autoconhecer, conhecer as nossas necessidades, conhecer as questões sociais, as questões do mundo, né? Estar informado para saber como tomar uma decisão, né? Aonde poder fazer um manejo da própria vida. Muito bom. Agora, 8h41, produção me avisando aqui que nós temos algumas perguntas referente ao tema de hoje para os nossos entrevistados. Então, vamos lá. Quem é que está conosco? Pode colocar na tela, por gentileza. Produção, estamos ao vivo, Estúdio Câmara, hoje falando sobre a autoanulação com os nossos profissionais. Sandra Ramos do Castelo. É comum ver mães que abandonam totalmente a própria vida e os amigos e os hobbies para viver para os seus filhos. Quando o cuidado com a família vira um excesso perigoso. Ô, Sandra, muito boa pontuação. Ô, Renan, é isso também, né? Mães literalmente se autoanulam, mas até que ponto, né? Vamos responder a pergunta da Sandra, por favor. Que pergunta boa. Boa! Que pergunta boa. E assim, não tem como negar. A mulher ela tem uma importância, ela tem uma... Ela vai se desgastar muito mais na criação de uma criança, principalmente no começo, do que o pai. O pai, ele tem que ser parceiro, ele tem que estar ali com ela. E eu entendo que, assim, principalmente nos primeiros anos, muitas mães, elas acabam se autoanulando, né? No sentido de que eu preciso estar o máximo de tempo com meu filho. Existe uma pressão social, sabe, sobre a mãe. Tipo, como uma mãe, ela tá ali fazendo o hobby dela se ela tem uma criança pequena lá pra cuidar? Então, assim, existe uma pressão social, mas assim, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Porque aquela mãe que se anula demais também e prejudica a própria saúde, perde um pouco os hobbies, etc., ela é uma mãe que emocionalmente ela vai acabar ficando mais instável. Sim. Então, pensando a longo prazo sobre a criação de uma criança, é importante que você, claro, dedique o tempo a seu filho, tenha um equilíbrio com o seu marido, né, com o seu companheiro, no sentido dele te ajudar também, mas que você também tenha pelo menos um pouquinho de espaço para você poder conseguir não perder a sua identidade. Ser mãe é uma das partes da sua identidade, mas ser mulher também, ser quem você também faz parte da sua identidade. E eu percebo assim que é muito comum, muitos relacionamentos, principalmente quando a criança é pequena, que ali é um ponto-chave para ver se aquele relacionamento vai pra frente ou não, porque ali começa os pais com os nervos à flor da pele, com uma criança pequena, com várias responsabilidades novas, é ali que muitos relacionamentos eles acabam falhando. Então, por quê? Porque tem muito dessa autoanulação, por parte da mãe principalmente. Acaba acontecendo, mas é o que eu acredito que dá pra encontrar um equilíbrio, assim, é importante a mulher aprender a encontrar um espacinho pra ela também ali. A gente precisa, né, nós mulheres, a gente consegue, então é importante também a rede de apoio, né, e não se autoanular. Os filhos são as nossas joias preciosas, mas é importante a gente lembrar que os filhos vão crescer, e os filhos vão, e o nosso ninho vai ficar vazio, e aí, às vezes, você se dedicou tanto e perdeu a sua identidade que na volta vai ser um caminho bem árduo. Então, é importante a gente manejar, claro, cuidando sempre com muito carinho, né, e com muita responsabilidade dos nossos filhos, mas também cuidando da gente, né, nós, mulheres, mães, porque a gente transborda, e se você está bem consigo, você com certeza vai conseguir oferecer um cuidado maravilhoso para a sua criança. Então, pense em você também, tá bom? Agora 8h44, vamos lá, mais uma pergunta para a gente, agora direcionamos para o Paulo Ricardo, nosso psicólogo, Marcos Silva do Taquaral. Vamos lá, ó. Algumas pessoas nunca escolhem o restaurante ou o filme do passeio para não incomodar os amigos. Olha aí, na amizade, a autoanulação. Essa dificuldade de expressar um gosto simples pode esconder uma baixa autoestima? Aqui o Marcos está trazendo o panorama de amizade referente à autoanulação. Muito boa, Marcos, obrigada, viu? Vamos lá, Paulo. Muito boa mesmo. Pode trazer, sim, porque essa pessoa pode ter medo de perder, né? Ela pode ter medo de pertencer, ela pode ter medo de fazer parte, né? Então ela acaba deixando de atender às próprias necessidades, de apresentar os seus gostos, suas vontades, que também podem ser muito interessantes. Sim. Né? Essa pessoa pode ser muito interessante para esses amigos, que talvez não vejam o quanto que ele é interessante devido a essa anulação, devido a esse medo de perder e de fazer parte da vida das pessoas. A gente é um ponto bem interessante a sensação de pertencimento e querer fazer parte do grupo, né? Sim. E aí a gente volta lá na infância de novo, porque quando a gente fala em grupo e fazer parte, a gente vê muito isso na convivência entre as crianças, né, Renan? Porque, assim, eu
vou te dar meu brinquedo em troca da sua amizade. Isso acontece muito com as crianças, né? Então é uma questão de querer fazer parte, e isso pode também estar relacionado à autoanulação, não é? Com certeza, aí eu vou passar um pouco da criança para o adolescente, assim, Sim, né? isso. Porque assim, a gente tem um cérebro em formação até os 25 anos, assim, nosso córtex pré-frontal tem desenvolvimento, nosso lado racional, então ele é um pouco... O adolescente ele é mais emocional. E qual que é o grande problema disso? A gente falou de pertencimento, né? O adolescente é aquele ser impulsivo que muitas vezes, para pertencer no grupo, ele vai começar a criar hábitos ruins para pertencimento. Então, assim, drogas, álcool em excesso, entre outras coisas. Porque, de novo, autoanulação. Às vezes ele nem queria. Às vezes ele nem gosta daquilo. Mas só para estar perto. E qual que é o grande problema? Ele vai pagar essa conta na fase adulta. Exato. Porque ali ele desenvolve um vício, começa a fumar, não sei quantas pessoas, né? Eu atendo muito o tabagismo, né? Então, assim, quantas pessoas começaram, e você pergunta, como foi o seu primeiro cigarro? Eu tava lá na roda de amigos, nem queria, mas aí tava lá, então socialmente era importante experimentar para fazer parte daquele grupo. E aí aquela pessoa tem uma dificuldade absurda de conseguir largar aquele vício de um vício que veio lá atrás. Então a autoanulação também, em parte, ela acontece na nossa adolescência por conta de um cérebro que ainda é muito emocional. É um cérebro que ele não consegue racionalizar tantas decisões, e você acaba sendo um ser mais impulsivo, e aí você, para você pertencer e não ser rejeitado naquele grupo, você faz o que tem que ser feito, só que depois a conta vem, né? A gente tem que arcar com as consequências, né? Então, essa questão de sensação de pertencimento também faz parte do tema de hoje, que é a autoanulação. Agora, 8h47, pode colocar mais perguntas. A produção está falando que nós temos mais 2 para cada um. Muito bem. E depois a gente vai para as considerações finais. A Marina Costa do Jardim Oulina. O cérebro de quem passou a infância tentando agradar os pais muito rígidos fica viciado em buscar aprovação na vida adulta? Como a neurociência explica esse padrão que se repete? Vamos lá. Posso pegar essa? Pode pegar essa. Pensa assim, vamos pensar, é legal essa pergunta. Então, imagina que autoaprovação, você buscar uma aprovação é como se fosse um vício. Por que é um vício? Porque você tem várias recompensas intermitentes. Hoje a gente está num momento da sociedade que a galera está com vício em aposta. Eu recebo muito paciente com vício em aposta, bet, tigrinha, etc. E por que a pessoa vicia em aposta? Por que a gente tem aqueles comportamentos, mesmo sabendo que ele é errado, mesmo sabendo que ele me prejudica? Porque a recompensa, a previsão de uma recompensa que você não sabe se vai acontecer, ela é muito mais agradável ao cérebro do que uma recompensa que você tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, é que nem o cassino. Você quase ganha, e aquele check, um errado, você fala assim, a próxima vez eu vou ganhar. Então você fica mais ansioso. E isso, num relacionamento, é aquela migalha que o seu parceiro te dá. Então, por exemplo, você fez alguma coisa e você recebeu uma migalha de carinho, de amor, e aí você entende, puxa vida, talvez na próxima vez se eu fizer mais, ele vai me dar mais. E você entra num loop emocional, no sentido de que assim, poxa, então eu preciso estar sempre dando mais e mais e mais para poder receber mais daquele parceiro. Só que às vezes o seu parceiro ele vai te dar um feedback positivo, mas quando aquilo vira uma normalidade, por exemplo, você sempre deixa ele escolher para onde vocês vão comer, ou você evita conflito. Quando ele briga com você, você fica quieta para evitar um conflito com ele, porque ele pode ficar agressivo, etc. Ele acostuma aquilo como o seu normal. Então assim, e ele para de brigar com você, então e ele chega um dia te dar carinho, etc. Você acostuma aquelas pequenas recompensas intermitentes, então você aprende, opa, então se eu evitar conflito, se eu evitar falar o que eu penso, se eu fazer o que ele quer que eu faça, eu vou ser recompensada por isso. Mas cada vez uma recompensa diferente, não é que é sempre constante. E essa imprevisibilidade da recompensa é o que é o perigoso. Então a pessoa, ela fala assim, eu sei que eu tô num relacionamento ruim, eu sei que tá me fazendo mal, eu sei que eu deveria sair daqui, mas eu tô preso. Por quê? Porque é um vício. É o mesmo sistema que controla um vício. É a mesma pessoa que tá viciada numa droga, só que ela tá viciada num relacionamento tóxico pra ela, vamos dizer assim. Gente, que coisa. Ô, produção, coloca de novo a pergunta na tela, por gentileza, desse nosso telespectador. Eu quero ver novamente o cérebro de quem passou a infância tentando agradar os pais muito rígidos. Olha só que interessante, né? Porque se você tenta agradar, então você vai sempre estar disponível, né, para o outro. Você sempre está pensando no outro. Qual que é a importância, Paulo, da gente fazer uma autoanálise e entender que o outro ele é importante, mas que primeiro, e sem ser egoísta, tá bom, gente? É sem ser egoísta. Me corrija se eu estiver errado. Se eu pensar em mim primeiro, eu estou sendo egoísta ou é assim que a gente deve fazer? No caso da Mariana aqui, ela falando que passou a infância tentando agradar os pais rígidos e agora ela está querendo buscar aprovação na vida adulta.
Mas se eu começar a fazer uma autoanálise e me colocar em primeiro lugar, isso não cai por terra? Cai por terra, né? A neurociência, ela é tão maravilhosa que todas as abordagens da saúde acabam indo nesse caminho. Ou, como o Renan disse, o cérebro aprende, o cérebro é plástico. Muito bem. Né? Então, essa rigidez que veio da infância e chegou na vida adulta, veio porque o cérebro aprendeu, ele se moldou àquela questão. Agora, quando você faz uma autoanálise, quando você começa a perceber, busca ajuda, você pode mudar isso. E não é um egoísmo. A gente pode chamar de egoísmo virtuoso. Né? O que é o virtuoso? É a virtude. O que é a virtude? É quando você pensa no outro. Então, quando você tem um egoísmo virtuoso, você vai fazer para você. Mas tudo que você vai fazer para você, você atende o próximo. Então, você acaba melhorando suas conexões, você acaba sendo uma pessoa mais interessante, você acaba se valorizando, sendo valorizado. Então, há sempre esperança, há sempre sonhos, né? Há sempre tempo de mudar. Ai, que bom, gente. E entender que você é importante, eu acho que é um ponto primordial e o início para uma nova caminhada, né? Para uma estrada mais leve de ser seguida. Agora, 8h52, pode colocar mais uma pergunta na tela para gente? Produção, por favor. A gente está aqui falando de autoanulação. Aline Rocha, do Guanabara. O parente que está sempre pronto para socorrer os outros raramente recebe uma ligação para saber se estar bem. O preço de ser apoio de todo mundo é se anular no final. Paulo, olha isso, né? É aquele negócio, né? Sou forte, sou forte, sou forte. Então ninguém vai me ajudar, porque eu sou forte mesmo, eu consigo, né? É uma maneira de se autoanular também. É uma maneira de se autoanular. E além de ser uma autoanulação, existe um vazio, né? Então ela preenche todo mundo. Mas olha o que ela escreveu, né? Aquela pessoa, o parente que está pronto para atender todo mundo. E quem me atende? Então. Eu me atendo? Né? Nem mesmo a pessoa se atende. Então ela precisa começar a perceber isso e reconhecer esses padrões que vêm da infância, da adolescência e que é um padrão repetido, e se ela percebe isso e busca ajuda, ela consegue sair desse vazio existencial, desse vazio emocional, começa a se perceber, a se conhecer, a se valorizar, a ver que ela faz parte desse mundo, faz parte do todo. Quem sou, né? Quem sou eu? Para onde vou? O que eu quero, né? Qual que é a minha missão aqui? A gente tem que parar e fazer uma autoanálise. Agora, por que é tão difícil, Renan, a gente tentar olhar para si mesmo e começar a ver e fazer essa autoanálise aí para a gente poder sair dessa coisa que o nosso cérebro se acostumou, né, com essa autoanulação, esse ser forte o tempo todo, de repente até conviver com esse vazio que o Paulo trouxe, de fazer tudo para todo mundo. Eu só existo se eu estiver ajudando, contribuindo, fazendo algo para alguém, para que eu seja reconhecida que, eu estou ok com as minhas atividades, né? Eu vou lá, vou ajudar todo mundo. Tem que ser assim? Nosso cérebro ele gosta de economizar energia. Então, por querer economizar energia, é mais fácil a gente ter hábitos, padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento, eles são moldados na nossa história. Por isso que o nosso passado ele é tão importante, porque ele vai moldando quem a gente é hoje. Então, quando a gente fala assim, por que é tão difícil, né? A gente sabe que tá errado, a gente muitas vezes sabe que tem alguma coisa errada, é porque muitas vezes a pessoa não entende o porquê que ela tem aquele comportamento. A terapia, ela entra muito nesse ponto. Sim. Em fazer realmente uma varredura ali para entender, eu tenho esse comportamento hoje, eu me anulo por quê? O que aconteceu na minha infância, o que aconteceu na minha adolescência, o que aconteceu na minha vida para que eu tenha encontrado na minha autoanulação uma maneira de sobreviver ao mundo? Porque é uma sobrevivência ao mundo. A pessoa ela quer sobreviver nesse mundo e o jeito que ela aprendeu a sobreviver é se autoanulando. É o jeito que ela aprendeu. E para isso, para que ela consiga ter uma mudança real, ela precisa lidar com esses fantasmas do passado, vamos dizer assim, ao ponto de aprender a enxergar aquilo tudo de uma outra forma. Então,
Então, aquele momento que o pai brigava com ela e ela se anulava, ela tem que perceber que, tá bom, quando eu era criança, esse comportamento fazia sentido, mas será que agora adulta, eu preciso me comportar da mesma forma? Ou será que a partir de agora eu consigo ter um comportamento diferente, eu consigo me impor mais, eu consigo me colocar em primeiro lugar? Então, é um exercício de você se reinventar. O mais importante é ter a consciência de que isso está acontecendo, entender os mecanismos que geraram isso, e aí sim você, com terapia, obviamente facilita muito o processo, conseguir se reinventar para despertar uma nova versão sua. Agora, ter a consciência de que isso está acontecendo é algo bem desafiador, já que vocês trouxeram para a gente que, de repente, esse movimento da autoanulação, ele é inconsciente. E aí vira um círculo vicioso e você não percebe e você, de repente, vai se dar conta já quando está lá no fundo do poço, não é isso, Paulo? É isso. Você percebe quando as relações estão já perdidas, inclusive a relação que você não percebe que não tinha, que era com você mesmo. Nossa, olha isso. Quão complexo, né? Essa palavrinha autoanulação, e pode trazer para a gente aí grandes consequências, né? Para o nosso desenvolver, para o nosso dia a dia, para a nossa socialização, os relacionamentos, a nossa família e principalmente para nós, né? Para você aí de casa que está aí, parou e pensou agora, estou me autoanulando, né? Importante você fazer um raio-x aí, ver o que está errado e começar a colocar as coisas nos trilhos. De repente, seja o momento de virar a chave com este programa tão interessante e tão informativo. Agora, 8h57, tem mais perguntas, produção? Se tiver, pode colocar, por gentileza. Por favor, vamos ver quem é que está conosco. Estamos aqui ao vivo, Estúdio Câmara. Daqui a pouquinho a Iria está chegando, trazendo informações para você atualizadas, tá? Sérgio Ferreira, do Jardim Proença. O hábito de sempre pedir desculpas, olha aí, mesmo sem ter feito nada errado, mostra que a mente se acostumou a se colocar abaixo dos outros. Tem gente que pede desculpa toda hora, né? Tem. E então, esse pedido de desculpas aí, o que é? É um reflexo automático de que você se acostumou a pedir desculpas, tipo, se anular mesmo, se autoanular, porque você invalida o que você fez. De repente, existe a necessidade do pedido de desculpas, mas de repente também não existe, você simplesmente só deu o seu ponto de vista e tá tudo bem. Sim, sim. Na verdade, aquele que pede desculpa, ele não quer ferir, né? Ele não quer perder o espaço. Ele quer ser aceito, ele quer fazer parte, ele quer ficar junto, ele quer o tal do pertencimento. Verdade. E ele não pode se deixar de pedir desculpa. Se ele deixar de pedir desculpa, talvez ele vai ter uma punição. E eu não quero ser punido. Eu não quero ser excluído, né? E a exclusão também faz parte dessa grande rede de anulação. E para que a gente faça parte, pertença, exista, precisa, né, muitas vezes precisa ficar pedindo desculpas. E talvez não seja necessário. Muitas vezes é necessário pedir desculpa, é necessário ser educado, né, mas educado também. Ser educado não é sempre ceder, ser educado não é sempre deixar de ser quem é, né? É também reconhecer o outro nas suas necessidades, mas reconhecer a si mesmo nas próprias necessidades também. Muito bom. Renan, pedido de desculpas constante. Tem gente que se acostuma em pedir desculpa, né? Desculpa toda hora, desculpa. Gente do céu, para que tanta desculpa? Porque tem hora que eu não preciso pedir desculpa, eu simplesmente coloquei, como eu disse antes, o meu ponto de vista. E eu tenho a minha opinião referente ao determinado assunto e, com certeza, a minha opinião é diferente da opinião do outro. Então, eu não preciso pedir desculpas. Mas por que esse pedido de desculpas constante? Eu acredito que muitas pessoas, elas querem, que nem eu falei, evitar conflitos. Então, quando você pede desculpa, mesmo sentindo que tem razão, você tá naquele processo de fugir de uma dor. Porque eu sei que se eu discutir com aquela pessoa, ela pode aumentar a voz, se eu de grito, tem um programa sobre grito, né? Gritar, sim, às vezes, ontem falamos sobre grito. O grito do outro, às vezes, é uma maneira de... Eu não quero ouvir o que você tem para me falar. Então, quando eu grito, eu tô abafando sua voz, então eu não quero escutar. E às vezes a pessoa ali que tá pedindo desculpa, se tem uma pessoa mais reativa na frente dela, ela sabe que que pedir desculpa vai evitar aquele conflito, por mais que ela saiba que tá certa,
ela opta por um caminho, teoricamente, sem conflito para evitar uma dor. Exatamente. Só que vira um comportamento de novo. Se um dia ela se posicionar, aí aquele parceiro, aquela pessoa, aquela amiga, ela vai estranhar. Fala assim, ué, mas você nunca se posicionou, o que tá errado, né? Tem uma Olha coisa errada, aí, né? tá vendo? Então, as pessoas se acostumam com a sua reação, o cérebro se acostuma com a sua ação. Porque se você fica pedindo desculpa, é inconsciente. Daqui a pouco você está pedindo desculpa por algo que não tem nada a ver e você está desculpa. Então, gente, o negócio é o seguinte, nosso cérebro é algo muito complexo, a gente precisa entender como a gente funciona, a gente precisa falar de comportamento, e hoje nós falamos sobre a autoanulação, que acontece sim, né, comigo, com você, em algum momento da vida. O importante é a gente reconhecer essa situação, buscar ajuda e sair desse ciclo vicioso que é a autoanulação, que a gente percebeu aqui com a entrega dos nossos convidados, que sim, é um ciclo vicioso e que a gente faz isso inconsciente, né? Faz isso sem perceber. Então, talvez uma das maiores armadilhas da autoanulação seja justamente o fato dela parecer invisível. Porque quem se anula geralmente continua funcionando, trabalhando, cuidando dos outros, sorrindo, mas por dentro, gente, vai se desconectando da própria essência. A autoanulação não é prova de amor, não é maturidade, não é bondade extrema. Nenhuma relação saudável deve exigir que alguém deixe de existir para manter vínculos. Então, que a gente preste muita atenção referente a essa palavra que faz parte da nossa vida, que é a autoanulação. Bom, agora 9:02, a gente vai para as considerações finais. Eu quero agradecer a participação, então, dos nossos convidados e que deixem uma dica aí para os nossos telespectadores referente ao nosso tema de hoje. Paulo, Ricardo, muito obrigada pela sua participação, a sua contribuição com tanta informação, viu? Também agradeço e espero ter contribuído com vocês. Deixa uma dica para quem está em casa referente ao nosso tema de hoje, para quem de repente virou a chavinha e falou, opa, estou me autoanulando. Eu espero que você possa se conhecer e se assumir sempre com responsabilidade. E com certeza vai dar tudo certo. Uau, maravilha, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Agradeço também o Renan Moura pela sua participação, pelas reflexões tão importantes no programa de hoje, viu? Obrigada. Eu que agradeço, convido todo mundo que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, @Hipnose Campinas. Eu tenho um livro publicado que chama O Básico Bem Feito também, pode me procurar depois. E como consideração final, eu diria que não confunda a autoanulação com amor ou empatia. Tem muito mais a ver com medo. Então, assim, tudo que a gente conversou aqui dá pra você ter uma noção se você está se autoanulando. Se você perceber que está acontecendo isso, você não está conseguindo sair desse labirinto, procura ajuda. Então, dá para procurar ajuda, dá para conseguir mudar esse cenário. Maravilha, autoconhecimento, gente, isso é bom demais. A gente vai encerrando por aqui, lembrando que a Iria tá chegando aí, trazendo atualizações, tá? Da Câmara de Campinas, aqui de Campinas, do Estado de São Paulo, Brasil, mundo, cotação de euro, perdão, dólar e muito mais. Ao meio-dia tem Câmara Notícia, hoje é quarta-feira, então também nós temos reunião ordinária às 18h e você acompanha tudo aqui na TV Câmara Campinas e também no YouTube da TV Câmara Campinas. Lembrando que esse programa e todos os outros programas da TV estão disponíveis também no YouTube. Você pode compartilhar com seus amigos aí para a gente repassar e compartilhar a informação com responsabilidade, tá certo? Um grande abraço para você, fique bem, preste atenção nessa questão aí da autoanulação, cuide-se e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!